Tudo bem? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live, a primeira dessa semana. Tá? Hoje a gente vai bater um papo aí com o Tácito Fernandes, então vou esperar o pessoal entrar e o Tácito também para a gente conversar um pouquinho. E antes disso, quero dar um recado aí pro pessoal, principalmente o pessoal que está assistindo pelo YouTube, a live depois. Se você estiver assistindo essa live aqui no YouTube, não deixa de seguir o canal aí, tá? Ativar as notificações, porque metade do público que está assistindo as aulas lá no YouTube não está inscrito no canal. Então, legal vocês se inscreverem, porque mais pra frente eu vou começar a fazer algumas lives pelo YouTube também, porque tem alguns recursos que não tem aqui no Instagram. Então, por isso, quem está inscrito lá no YouTube vai ter essa vantagem, tá bom? Então é isso aí. Lembrando que hoje a gente vai bater um papinho aí com o Tácito Fernandes. Só vou aguardar ele entrar aqui para eu poder chamar ele. Hoje, primeira live dessa semana. Vamos ver aqui se ele já entrou aqui. Você já tinha falado com ele hoje? Acabei de mandar uma mensagem para ele. Ele falou que já estava a posto. Guardar mais um pouquinho. Esperar ele se conectar. Dá um joinha aí se ele se conectar. E aí, pessoal, como é que tá todo mundo aí? Bastante gente já entrando. Pessoal em casa, né? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Que legal ter todo mundo aqui. As lives estão ficando legais. Essa semana já tem bastante. Semana toda já tá preenchida. Depois eu vou comunicando com vocês como é que vai ser o bate-papo, quem que a gente vai conversar. Muito assunto interessante aí. Oi, Cris. Né? Tudo bem? E até parte da semana que vem já tem gente. Deixa eu ver se ele já entrou aqui. Ainda não consigo achar ele aqui. Não deve ter entrado ainda. Lembrando, pessoal, em comemoração aí a chegar a marca de 6 mil inscritos aí no Instagram, a gente está fazendo um sorteio lá na página, tá? Quem quiser concorrer em um ano de aula de cerâmica online, é só entrar lá, marcar 2 amiguinhos lá e já está concorrendo. Se ler os comentários até o final, as regrinhas até o final, vai poder fazer uma outra publicação e ganhar 2 vezes o sorteio. Mas isso aí fica para quem gosta de ler os textinhos, né? Mas tudo bem. Tá lá no meu feed o sorteio, quem quiser entrar lá. Lembrando que eu tinha feito uma pesquisa entre o pessoal aí nos stories se queria uma peça de cerâmica com um ano de aula grátis nas aulas online, e a maioria escolheu as aulas online. Já temos aí. Já quem tem a assinatura vai ganhar um ano grátis. Isso, quem tem assinatura não vai pagar a assinatura por um ano, né? Se a pessoa ganhar, tiver assinatura, né? E para quem não ainda faz parte das aulas online, fica à disposição. Lá tem bastante conteúdo já de aula. Deixa eu ver se o Tássio já entrou aqui. Pronto, já entrou, menino. Aqui, ó. Chamando o Tássio. Ô, meu rei! Ô, meu rei! Tudo bem? Como que tá? Eu estou bem, muito obrigado pelo convite, fiquei muito honrado. Eu que agradeço. Nossa, é uma honra te ter aqui, conversar um pouquinho com você desse Que bom. momento de retiro aí, né? Isso mesmo. Eu acho que eu vou lá pra roça dele. Mariana falou que vai lá para sua roça, vai lá para sua chácara, lá no sítio, lá passar um pouquinho. Ótimo, ela devia ter vindo ontem, que teve poda de árvore. Né? Ai, que bom. Nossa, Tássio, muito obrigado mesmo por ter aceitado aí. O pessoal pediram muito para eu conversar com você. Você sabe que você é muito querido aí nesse meio cerâmico, muitas pessoas te admiram, né? Eu acho que você é um artista
sensacional aí, tem um espaço muito bacana, né? Obrigado. E aí, para o pessoal que está entrando aí agora, já estamos já com 110 pessoas, a gente já dá para a Ah, gente começar o bate-papo aí. claro, E, claro. primeiramente, eu queria te perguntar, você está em Biúna, né? Isso, Biúna. Eu estou ao lado de São Roque, a Olá. 63 quilômetros da Praça da Sé de São Paulo, super pertinho. É Raposo pertinho. Tavares, chega É. rapidinho aqui. E é um lugar muito, muito legal aí. Eu acho que você tem um espaço muito bacana. Eu nunca tive a oportunidade de conhecer, mas eu já tive colega É, ceramista que já foi aí fazer a oficina com você sim, e fala sim. super bem. É, Então, eu acho que nós, quando nós chegamos aqui, a grande dificuldade minha foi que eu vim de Floripa, né? Eu nasci em litoral, eu estava no litoral, eu tive muita dificuldade em me adaptar aqui. Chorei muito. Eu falava que eu troquei gaivota por carcarata, aquela coisa toda, mas depois que eu comecei a plantar as árvores, a casa do caseiro virou ateliê, eu me identifiquei muito, muito. E aí nós adaptamos a chácara a um tipo de. Nós somos também um tipo de pousada. Muita isso. gente vem de fora, muito ceramista estrangeiro, inclusive. Então nós adaptamos tudo para justamente receber essas pessoas. Porque eu costumo dizer que nós não recebemos, nós acolhemos, né? E tem sido uma experiência fantástica. Sempre a gente aprende muito mais, você que dá aulas, né? A gente aprende muito mais do que ensina. Mas eu acho que isso é legal, né? Porque você está num local mais afastado, vamos dizer assim, né? Não que não quis que seja longe, mas a pessoa tem essa opção de vivenciar tudo, né? Poder ficar aí com você, né? Correto. Eles Participar, vivenciam um ateliê, na é, verdade, e né? pode experimentar Ah, um pouquinho. Tá até cozinha, né? e passa um friozinho aqui, um perrenguinho, mas é muito bom. Não, muito legal, muito É. bacana. E, pessoal, então é isso. O Tácito, para quem não. Acho que raramente alguém que está aqui não conhece o trabalho dele, mas tem um trabalho muito legal. E eu acho que especialidade principal é as placas, né, Tácito? Exato. Eu me especializei em placas, embora eu modele alguma coisa, mesmo as minhas esculturas são à base de placas. E como é que começou a sua história na cerâmica? Eu sempre começo com o pessoal que vem aqui contando um pouquinho, É, falando como é que começou a sua história na cerâmica. Fala aí pra gente. foi, na verdade, uma grande surpresa para mim, inclusive, que eu não esperava. Na verdade, eu sou um ex-diretor de arte, eu vivia da publicidade, né? E também sou formado, eu sou ourives, eu fiz ourivesaria, eu fiz muita joia já, mas Que não me legal. identifiquei com a rigidez do material. Quando eu larguei tudo, eu entrei na cerâmica em função de uma depressão. Eu não aguentava mais o ritmo na Ó, publicidade, muita pressão, né? E já estava com 42 anos de idade. E aí, quer dizer, este ano vai fazer 20, fez 20 anos. E aí eu num anúncio de revista, eu vi um anúncio cerâmica, aulas de cerâmica, numa revista de decoração, e fui atrás. Meu primeiro contato foi decepcionante, porque eu vinha com uma carga já de artes, embora eu não entendesse nada, absolutamente nada de argila, eu vinha com uma bagagem, né? E não sim. encontrei resposta. Mas no meu segundo contato, eu aprendi a abrir uma placa corretamente. E foi amor à primeira vista, porque eu tenho um verdadeiro horror à torno. Eu fico com a impressão de que eu tenho um Parkinson. Aquilo não funciona comigo, não adianta. Eu levo 37 horas para centralizar aquele bloco de argila, então não vai para mim. E me identifiquei muito, muito com placas. Né? Eu fiz aula com uma húngara e ela me ensinou como abrir corretamente uma placa. Isso é E foi a legal. partir daí que eu comecei a me desenvolver na cerâmica. Eu nunca fiz aulas de cerâmica, eu sou quase que um autodidata. Mas através da placa eu encontrei caminhos, encontrei soluções. Eu trouxe até, tenho aqui inclusive umas peças ao meu lado aqui, caso alguém queira ter uma ideia de como isso é construído aquilo.
Eu Ah, procuro. nós vamos falar disso, com certeza. Então, no início eu fiz grandes estruturas, né? Eu fui para Floripa, larguei tudo aqui, fui para Floripa, eu morava aqui na Granja Viana. E aí eu fui para Floripa e pus meu primeiro ateliê lá, muito preocupado, porque eu não sabia se a coisa ia dar certo, né? E fiquei um ano exato lá naquela casinha de pescador, mexendo com placas, até eu ter segurança para isso. E quando eu tive a minha primeira peça, que eu fiz, essa peça eu tenho que divulgar, eu escrevi para as principais revistas de decoração do Brasil. Eu pus um site, um amigo Legal. meu, designer, pôs um site, eu paguei com cerâmica, e ele. Eu escrevi pedindo que essas revistas visitassem o meu trabalho. E uma delas, a Viver Bem, uma revista de São Paulo, me pediu foto de 2 trabalhos meus e eu mandei, e eles puseram uma nota muito bacana na seção de artes. E Olha, dessa nota veio um convite para eu representar o Brasil nas Maceps de Milão. Então, com um ano e ó, meio de ateliê, eu estava já na Europa, fiquei uma temporada lá. Aí eu voltei para o Brasil, depois de alguns meses, acho que eu fiquei 4, 5 meses, não lembro agora. Muitos convites em São Paulo, para bunkiôs, para festivais de Terra Bela, essas coisas todas, e o pessoal me recebeu muito bem aqui. isso é E aí eu me bom. mudei para Floripa, e isso tem 13 anos. E 13 aí, anos, 13 anos, olha só. Nossa, isso é muito, muito legal, esse começo, é, assim, dá um ânimo. foi. E deixa eu te perguntar, É, hoje você praticamente você só vive da cerâmica, como é que você tem essa relação com a cerâmica eu, hoje? eu vivo, graças a Deus, né, única e exclusivamente cerâmica. Olha que Né? beleza. O meu trabalho ele é muito bem aceito, né? Principalmente por galeria, colecionadores, que é um trabalho mais diferenciado. Né? Isso. É um trabalho que eu faço muito em cima de pesquisa, não é aleatório, então hoje eu estou mesmo com uma linguagem bem mais, digamos, artetípica, principalmente do Nordeste, estou sendo com as baianas, é um trabalho novo que eu estou fazendo, mas as tiras, os trabalhos em tiras de argila, é que, na verdade, alavancaram a minha carreira, né? Então, hoje, tanto a venda de cerâmica por internet, Que bom. quanto as aulas em ateliê, que agora, logicamente, com esse retiro não estão tendo, é Sim, que, na verdade, fazem com que eu consiga, sim, sobreviver bem da que argila. bom. Antes, É, o esse mais é um. importante é a disciplina. Então, o pessoal sempre pergunta, né, sobre essa questão da cerâmica, se consegue sobreviver da cerâmica, se dá para trabalhar, né, é uma parte interessante. E aí, assim, né, o seu processo de descoberta aí, como você falou, você hoje se reproduz sempre focado, pensando em alguma coisa, pesquisando, né? Sim, sim. Como é que foi esse processo para você? A gente vai fazer umas lives agora no final da semana falando um pouquinho sobre esse Sim. negócio, sobre a cerâmica autoral, sobre como você É, começar a partir para identificar um trabalho, a aprender a fazer também a parte de marketing, tudo isso. Mas eu queria te ouvir da sua parte como é que foi trilhar esse caminho aí de descoberta da sua é. cerâmica. Pois bem, a minha cerâmica ela foi mudando. Eu vou só mostrar um exemplo. Pode Isso pegar, foi pode o pegar. início do meu trabalho, tá vendo? Isso Entendi. aqui é uma peça toda em tiras. Esse vaso, ele tem de parede 2 milímetros. Eu faço Nossa, essas peças, eu faço essas peças com até 1,60 m de altura em módulos, com 3 milímetros de espessura. nossa, Isso é placa, e depois eu vou explicar como isso é possível. sim. Mas isso aqui foi mudando. Essa minha técnica ela foi mudando a partir do momento em que eu fui viajando. Eu sou uma pessoa ávida por informação. Então, por exemplo, essas grandes cabeças que eu faço de São Francisco, que o pessoal gosta muito, pasme, elas vieram quando eu estive a primeira vez na Índia. Nossa. Entende? Que eu via aquela questão porque na Ásia, geralmente, principalmente em países como a Índia, o Nepal, Mianmar, a cerâmica ela é devocional. Elas são sempre feitas
em função de um Deus, de uma religião, entende? De uma oferenda. Sim. E isso foi mexendo muito com o meu trabalho. Então, eu conheci oleiros no Nepal e gente erguendo peças de uma forma tão natural. Eu estive numa região chamada Bhaktapur, nos arredores de Katmandu, no Nepal, que é o mais antigo vilarejo de ceramistas do mundo. Ele tem, em média, 1.300 anos. Para você ter uma ideia dessa gente, né? Eu tenho uns filmes, inclusive, nessa região, que foi uma palestra que eu dei. Essa gente me libertou desses medos. Então, por exemplo, lá eles tiram a cerâmica do torno, né? Lá eles usam palha de arroz como combustível de queima e levam diretamente ao sol. E aquilo me deixou apavorado. Eu vi a mesma técnica de secagem em Tracunhaém, em Pernambuco. Então, essas informações foram fazendo com que eu fosse me libertando desse medo que nós temos. Então, eu acho que foi a partir dessa liberdade que o meu trabalho foi ficando bem mais autoral. Que legal. Porque a gente, nessas lives, a gente está ouvindo as histórias, né? No sábado falei com o Sebastião Pimenta sobre porcelana, e ele estava falando de algumas vertentes, né? De lugares que eles abriam forno, que ele achava surreal, abrir o forno extremamente quente para poder tirar a peça. Então, acho que é muito isso, né? Muitas vezes, a gente fica preso a paradigmas, né? A gente fica pensando que só pode ser assim, a gente aprende que é assim, não dá para ser diferente. Eu acho que quando você abre a mente para você pensar um pouquinho, assim, como eu brinco com a Mariana, pensar um pouco fora da caixa, você se arrisca e muitas vezes você tem um resultado muito legal, né? Exatamente. Eu acho que você tem que perder, você tem que se libertar. Eu acho que tanta criatividade, a criação, ela nada mais é do que, eu costumo dizer que é um transe, né? No meu caso, por exemplo, quando saíram os meus peixes, essas carpas que eu faço, que eu sorteio, que todo mundo gosta, isso na verdade, elas são inspiradas no imaginário da Sônia Bogais, a minha rainha. Entendeu? Aqueles peixes que ela faz, Então, saiu completamente diferente, mas não importa. Isso tudo tem uma fonte, né? Tudo tem uma origem. Eu acho que você tem que se permitir a isso. Tem que se permitir ao erro, né? Por exemplo, você falou a abertura de forno. Existe em Myanmar, próximo a Rangoon, uma região chamada Tuant Canal. É um vilarejo num delta de um rio, lá tudo é um delta, muito pobre, e os ateliês eles têm 300 anos, 250 anos, e é um povo muito pequenininho, baixinho, eles me achavam meio estranho, grandão, e eles tiram o barro do próprio chão do ateliê, e eles queimam com bambu, lá o combustível deles é a taquara, é o bambu. E nós entramos no forno, que eu vou morrer aqui queimado, tão quente, eles abriam e tiravam aquilo tudo. Em função disso, hoje eu abro meu forno a partir de 450 graus, sem o menor medo e sem medo de prejudicar minhas resistências. Com essa gente, com esse pessoal. Então, eu acho que a criação, ela é a tua vivência e também o teu estudo. Eu sou um cara que eu estudo muito. Então, quando eu viajo, a graninha que eu reservo não é para sanduba, não, é para livro, né? Então, eu acho que é isso. Você tem que estar sempre estudando, aprendendo, né? É bom. Senão, você não vai lugar nenhum. E você é uma pessoa também, né, que além de ser assim, de aprender, você gosta de ensinar também, né? Porque Sim. Eu vejo que o pessoal que, assim, eu tenho a Magda, não sei, que foi fazer um tempo aí com você, eu dou aula no ateliê dela. É isso. E eles ficaram dias aí, daí ela estava me falando uma coisa que foi muito, muito legal, que eu achei muito bacana, que quando... Eu não sei, você me corrija se eu estiver errado, mas ela falou assim, quando ela entrou no ateliê, você perguntou para ela, mostrou as peças e falou para ela, o que você quer aprender? Pode me falar que eu te mostro, né? Eu acho que isso é muito legal, né? É difícil você achar isso de uma pessoa, principalmente quando se tem uma identidade, um trabalho autoral, as pessoas têm sempre medo
de cópia, de É, plágio, esse tipo de coisa, né? Eu acho que isso é muito bacana de ver, né? olha, eu sou, antes de mais nada, um dos grandes fatores que me levaram a conseguir chegar até aqui por meio da cerâmica foram pessoas muito generosas que eu encontrei neste caminho, que me deram a mão, né? Então, foi assim fantástico o pessoal aí em São Paulo comigo. E não só em função disso, eu acho que o conhecimento ele tem que fluir. Você não pode Exatamente. aprisionar o conhecimento, ele flui, ele vai Exatamente. fluir de qualquer forma. Então, eu sou adepto da generosidade intelectual. Quando um ceramista, porque geralmente são ceramistas, eu não dou aula para iniciantes em função da placa ser um pouco mais Sim, complexa. Chega aqui, a primeira coisa, eles entram pelo meu showroom e eu digo, olha, essas são as técnicas exercidas aqui no ateliê. O que é que você está a vir buscar aqui? Porque, para mim, o que é importante é que ele venha aqui e desenvolva o que ele está é buscando em lógico, cima das é lógico. técnicas que eu tenho, entende? Então, eu acho que é muito em função disso. É muito prazeroso. Eu não sabia que dar aula, eu não achei que eu tivesse essa didática, né? Que dar aula fosse algo tão fantástico. É, na minha opinião, uma das coisas mais cansativas do mundo, É verdade. mas, ao mesmo tempo, é muito prazeroso. É, Principalmente quando você vê o resultado dessas oficinas no trabalho dessas pessoas. é Nada mais verdade. são do que colegas nossos, né? Então, isso me dá muito orgulho, eu fico muito feliz. Isso é bom. Eu também penso da mesma maneira, eu acho que tem que ser assim sempre, né? Sim, E eu acho que a maioria, assim, né, que te busca, já vamos pensar nisso, é o seu trabalho com as placas, né? Como você falou. exato. É Sempre quando placa. A eles pessoa vem atrás de falam, placa. sempre quando eles falam comigo, eu sempre falo assim, ó, a referência para mim é o trabalho do Tasso, porque eu vejo você conseguir determinadas coisas com as placas que, lógico, para mim seria muito fácil no torno conseguir determinadas coisas. Eu vi isso na oficina quando você estava dando no Botaf, de outra assim, é muito fácil. Mas conseguir o resultado com que você consegue, eu acho que é um processo muito de estudo, como você falou, né? E eu acho que uma curiosidade muito grande, a gente está quase chegando a 200 pessoas aqui hoje, é para ouvir um pouquinho das histórias Que das bom. placas, porque o É, pessoal é super apaixonado pelo seu trabalho e gosta também que desse, bom. desse Estou muito processo. feliz. E Olha, fala pra gente, assim, só basicamente, assim, resumindo, como que você conseguiu chegar em bons resultados? Tem a ver com argila, pois com bem, processo? exatamente. Agora nós vamos falar de placa. Placa. A placa, a grande questão com a placa, o grande temor que muita gente tem da placa, nada mais é do que a memória da argila que todos nós conhecemos, que ela é terrível. Então, vou dar como exemplo o seguinte, que é o que eu falo aqui nas aulas. Sim, Ah, geralmente, quando você faz uma peça no torno, eu não entendo absolutamente nada de torno, mas eu vejo fazerem, que você fecha aquela peça toda bonitinha, aquela cuia, aquela tigela, que você chama bowl, né? Eu chamo de cuia, enfim. sim. Raramente ela deforma. Né? Ela pode trincar, ela pode mas ela não deforma, muito raramente. A pessoa tem que não ser um oleiro para ela deformar, ou tem que ser um tasto para ela deformar. O que é que acontece? Quando você abre uma peça, você vai ao centro do torno e abre para fora essa argila. Então, o que Sim, é que vai acontecer? Como ele está a girar, essa abertura ela é em todas as direções. E correto. essa peça, ao secar, ela vai reduzir em todas as direções homogeneamente. Não tem como ser diferente. Por isso que raramente deforma. Exatamente isso tem que ser feito com a placa. Você não pode abrir uma placa de ponta a ponta. Não pode. Mas deixa eu explicar. Se você for abrir uma placa para fazer o pescoço de uma escultura e você vai fechar essa placa, tudo bem. Pode usar plaqueira. Plaqueira é ótimo. Não é essa a questão. Você não pode usar uma plaqueira para fazer uma peça assim. Por isso que eu trouxe algumas peças Isso, para dar explicação. isso, agora sim. Veja essa peça, tá? Fantástico.
Essa peça foi queimada, ela tem 3 milímetros de espessura, e ela Nossa foi Senhora. queimada sem encosto, sem Sem apoio. apoio. Essa outra aqui, exatamente a mesma coisa, numa argila tabaco, totalmente furada, é um peixe, é uma travessa de mesa, tá? Fantástico. Também foi queimada sem escora. Porque a placa ela tem que, antes de qualquer coisa, ser compactada em cima de um gesso. E tem que ser eliminada, diferentemente do torno, ela tem que eliminar a água. Você tem que tirar a água dessa argila, você tem que tirar o excesso. Então, ela tem que estar rígida. Então, é a partir. Só que aí você não pode abrir de ponta a ponta, você tem que ir ao centro desta placa com um rolo, tá? E abrir de ponta, aí volta para o centro e abre em todas as 8 direções de um torno. Entendi. Você É só movimenta assim que ela para. vai funcionar. No entanto, isso vale para este tipo de trabalho Sim. e este tipo de trabalho. Para um trabalho mais rústico, um trabalho de modelagem, como, por exemplo, este peixe, está vendo isso aqui? Sim. Olha, é uma placa, é uma peça única. A única coisa que eu coloco são as barbatanas depois. Mas ela é totalmente modelada. Ela tem meio centímetro, 1 centímetro, não, meio centímetro de espessura. E como ela vai ser modelada, eu vou retorcer tudo, esses cuidados que se tem aqui não são necessários. São necessários. Então, a placa tem essas características que só com o tempo você vai descobrindo. Deixa eu entender. Então você gosta de tirar a umidade dessa placa antes do processo que você tira a umidade dela e você usa gesso para você fazer isso. Você tem que ter uma placa no meu caso, eu tenho uma placa de gelo 50 por 50 com 7 de espessura. Então eu vou pegar, por exemplo, essa carpa aqui são 2 quilos de argila. Com os recortes. Toma cuidado, hein? Você sorteia as carpas aí pelo peso, aí você está contando, né? Mas eu nunca dou o mesmo. Então, depois a gente fala sobre isso. E aí, nos recortes finais, me sobram aí entre 600 e 700 gramas. Ou seja, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar esses 2 quilos, vou colocar em cima dessa placa de gesso e vou amassar bastante. Quando a argila sai do saco fresquinha, eu amasso 35 vezes. Em média, 35. Né? A gente fica 35 vezes. Isso me ajuda nessa placa de gesso a tirar bastante umidade. Então, dependendo do trabalho que eu vou fazer, se eu quiser fazer uma placa desta aqui, então eu vou começar a bater. Eu vou já fazer um tijolinho com esta argila, tá? E vou batendo virando sempre os lados, e ela vai abrindo já no gesso e compactando. Ela compacta. Porque o que é que acontece? Imagine você que você pegue um frasco, pegue areia da praia, por exemplo, Sim. E solte dentro desse frasco. Você vai chegar com um canudinho, um palitinho de churrasco, e vai enfiar nessa areia e ele vai penetrar, certo? Sim. Mas se você pegar esse frasco e der uma batidinha nele, na mesa, essa areia vai dar uma compactada e você não vai mais conseguir fincar esse palitinho como deveria. A mesma coisa é com a argila. No que eu compacto, eu estou aproximando essas partículas e deixando-as firmes. Porque eu preciso disso para que ela, ao ser queimada, ela não deforme. E quando eu for abrir, eu tenho que abrir em todas as direções para que ela não entorte nada. Essa, na verdade, é a abertura correta de uma placa. Isso aí é legal, hein? Outro detalhe importante para quem quer abrir placas muito finas. Eu tenho peças grandes aqui com 2 milímetros. A plaqueira, toda placa, ela vai manter imperceptivelmente um volume no centro. Você já deve ter percebido isso. O volume, o centro dela sempre vai estar
né? Então existe um truque que eu chamo samba do crioulo doido, que a gente, depois de aberto, as pessoas pegam um rolo, por exemplo, e jogam. Se o rolo passar de ponta a ponta no gabarito, ela está aberta. Lê do engano, não está. Então, é preciso fazer isso no centro, não tem como eu demonstrar, Sim, logicamente. sim, sim, não, tudo bem. E eliminar esse centro dela. Porque, É a veja, parte uma onde placa, ela vai ter uma tensão maior, né? claro, Pelo como essa acúmulo. superfície aérea, isso é uma superfície aérea, ela está suspensa, né? Ó, eu queima 1,240, né? 1,240, ó, já respondendo aí pro pessoal aí que Se perguntou. aqui tiver, por exemplo, meio milímetro, um fio de cabelo a mais de argila, que aqui é evidente que um desses lados vai ceder mais. Então, é Isso é muito legal. importante que essa placa esteja totalmente plana. Senão, ela vai deformar em um dos lados. Entende? Essa é a Sim. grande questão da placa. Placa fina. Se você vai Sim. fazer um trabalho mais rústico, tudo, essas preocupações são desnecessárias. Mas para um trabalho mais refinado, né? Eu costumo dizer aqui para o pessoal na finalização que é exatamente, não é nem o teu desenho, mas a tua finalização que vai dizer se o teu trabalho vai estar em qual tipo de vitrine. Entendeu? Você usa plaqueira ou você só abre no rolo suas placas? Não, eu abro no rolo. Eu tinha plaqueira no início. Aí eu comecei a ter esses problemas, né? E aí eu fui para a Hungria. Eu fui para o encontro de ceramistas lá em Budapeste, e ali é a escola russa, né? E eu estava exatamente discutindo essa questão. Por que que não funciona? Foi quando eu descobri a questão do peso central, essa coisa de você eliminar o excesso, porque a gente não percebe realmente, não dá. As pessoas aqui se surpreendem, falam, sua placa está aberta? Eles, tá, eu fiz, está mesmo, tá. Passe o rolo, aí, está aberta. Eu fiz, então vou mostrar uma coisa para vocês. E todo mundo se choca como eu me choquei, né? Então, eu voltei, aí vim para aqui, para Floripa, para Ibiúna, e nunca mais usei minha plaqueira. Fiquei 12 anos sem usá-la e vendia, eu acho que há um ano, talvez. No ano. A pessoa que comprou está aqui no chat. Ela acabou de falar que comprou sua plaqueira. Então, uma menina muito simpática, por sinal. Mande um beijo. Ela está fazendo um ateliê muito legal lá, né? Ela está montando um ateliê de poker também, muito bacana. Coworking, se não me engano. Isso mesmo. Mas Exato. Muito é legal. simpática. Legal. E aí, né, essa questão assim das placas, isso é nossa, uma dica muito bacana. Nunca tinha pensado que a gente tem essa preocupação em trabalhar com argila bem molhada e tal assim, né? E a umidade faz toda a diferença depois também, né? No processo da Muito, secagem, né? muito. Eu acho que no caso, eu não entendo absolutamente nada do todo, mas no caso de uma placa, quanto menos umidade, veja, quando o pessoal aqui faz a placa, que eles dão os recortes, eu tiro um pedaço da placa e põe no dedo, e a placa fica reta. Ela não Nossa. dobra. Eles ficam mais. Agora vê, você vai lá e dobra ela completamente. Ela está tão úmida quanto. No entanto, ela está rígida, porque essas partículas elas foram totalmente prensadas umas nas outras, sabe? Elas estão presas, estão firmes. Então, é isso que torna realmente possível você fazer peças muito finas. Muito, não é só a porcelana, qualquer argila permite que eu faço travessas com 1 milímetro de espessura, né? Você fica muito tenso, né? Porque aquela secagem tem que ser criteriosa, né? Mas tem dado muito certo. Aí você tocou no assunto, a secagem sua, você tem um controle? Vamos pegar como exemplo essa placa sua que você mostrou aí, que é uma peça bem, bem delicada. Você faz alguma secagem, algum molde, gesso, alguma coisa? Ou você... Não. Eu tenho uma vantagem que pouca gente tem. Quer dizer, uma vantagem na questão da secagem, né? Eu moro num ambiente extremamente úmido. Então, eu não preciso cobrir. Entendeu? Mas, se eu estou, por exemplo, em São Paulo, mesmo lá em Floripa, eu deixava, por exemplo, terminei a peça, coloquei a peça, eu passo umas cunhas
de espuma. Apenas como segurança que a peça vai secar para que ela não ceda, porque ela parece que ela está rígida, mas ela não está. Então eu ponho Sim. como segurança, porque eu vou pôr ali um plástico por cima. Então ela vai secando gradativamente. Mas aqui no meu ateliê, isso é desnecessário. Eu deixo do jeito que eu apronto, eu ponho lá e ela seca. Não tem Isso, problema. isso, Uma, uma isso é dica que verdade. eu vou dar, uma dica que eu vou dar com relação a essa coisa da secagem, por exemplo, funciona muito com placas. Quem me deu essa dica preciosíssima foi a Ivone Shirahata. Oi, Ivan. Eu sou um homem cheio de amores. Quando você quer, por exemplo, você tem uma peça, por exemplo, está vendo esses vasos que eu faço? Sim, Às vezes, por exemplo, um vaso desse leva muito tempo. Leva que ser uma tira por tira, uma colada em cima da outra, né? Isso leva um certo tempo. Então, eu levo um dia para fazer um vaso desse, grande. Então, eu preciso de uma secagem rápida e tal. Só que se ela for muito rápida, a peça deforma. Então, o que é que você faz? Você pega jornal seco, e embrulha a sua peça nesse jornal. E mais nada. Esse jornal ele vai acelerar essa secagem, sugar mas um ele vai pouco da água, acelerar né? ela. Exatamente, ela vai ser uma secagem mais rápida, mas ela vai ser perfeita. Ela não vai secar um lado depois o outro. Ele vai manter essa atmosfera junto à peça e ela vai secar mais rápido, no entanto, homogeneamente. Então, Isso. não, Esse eu uso esse artifício também nas minhas peças lá no torno, principalmente vai peças muito delicadas bem. que tem colagem, que tem esse tipo de coisa, eu uso bastante. Peças maiores, esse artifício do jornal, porque eu acho que ele também ajuda a não pegar vento direto, né? Se você está num lugar Exato. Esse muito é o grande movimento, problema. né? É. Assim, nas minhas peças, o principal é a circulação de ar e o vento, que eu acho que é o que mais interfere para mim Olha, no... muita gente chega aqui, quando chega aqui na chácara, que aí vai lá para o ateliê e vê que eu tenho algumas mesas no jardim, um monte de peça ao sol. As pessoas, você é louca, eu fiz, mas não está ventando. É Se verdade. estiver ventando, eu não coloco. Isso é importante. Porque Eu o aprendi isso. vento deforma tudo. Eu aprendi isso porque eu não tenho local aberto, né? Eu aprendi isso sem querer com os meus ventiladores que eu usava na época de calor. Aí um dia eu estava construindo uma peça e notei que a peça estava torta lá pro lado do ventilador, que já tinha repuxado. Exatamente. Então, porque o que é que vai acontecer? Esse vento, você diz, é fresquinho, mas o vento é condutor de calor. Ele é abrasivo. O calor que eu digo não é térmico, ele é abrasivo. Então a peça está aqui, então o vento está batendo apenas aqui. Não está batendo aqui, que ele está vindo numa outra direção. Então essa parte da peça vai secar antes dessa, ou seja, ela vai reduzir mais rápido e essa peça vai sofrer essa deformação. Então essa é a grande questão. O pessoal estava perguntando sobre o seu forno. Você queima no forno elétrico, né? Eu tenho um Jung há exatamente 18 anos. Nunca troquei uma resistência dele. Olha aí, gente. Meu dragão. Mas 18 anos queimando no forno elétrico, igual você falou, muitas vezes você abre até mais quente. 450 graus. Na verdade, eu começo a abrir abrir. Eu agora estou saindo. Estou com 10 baianas em biscoito para fazer biscoito. Aquela fornada que você postou lá essa semana, você postou uma fornada das baianas? Exatamente. Essa foram hoje. Eu estou com mais 10. Né? Porque essas baianas dá para você produzir 2 por dia, se você correr um pouco. Né? Que eu estou muito velho, eu estou com né? Então, eu acho que também tem essa questão da manutenção. O meu forno, o Carlos Cossack e o William Kovac ficam bobos, que eles mexem com a manutenção dele. Eles vêm aqui assim, enferrujou, então vamos trocar a parte externa, porque a ferrugem você não tem como controlar. Mas eu passo pincel seco no meu forno. Sim, você dá uma limpada. Resistências, isso. Então, eu acho que o cuidado também é esse. Que legal.
O pessoal estava perguntando aqui, abre que temperatura? Igual ele falou, você começa a abrir o seu forno um pouquinho a 400 graus. É né? o seguinte, quando a gente vai abrir... A primeira vez que eu vi uma pessoa abrir um forno foi em Nova Delhi. Eu estava na Blue Door Ceramics, lá lá tem coisas fantásticas, tem ceramistas fabulosos. E o cara chegou e me abriu o forno, eu não via que temperatura estava, mas estava tudo amarelo ainda, sabe? Nossa. Ele foi lá, pegou uma pinça, tirou, assim, que eu fiz, mas não quebra nada. Aí, porque depois ele fechou. Aí foi quando eu vi, é o seguinte, tu não podes, o segredo é, você começa a abrir um forno, ele não pode perder 100 graus em 10 minutos. Não pode. Aí você tem problema com peças. Mas você começa a abrir, então assim, eu abro 2 dedos. Um dedo, a primeira aos 450 graus, eu abro um dedo da porta. Sai aquele vaporzão, né? Calor. Aí eu vou trabalhar. Aí eu vou lá, meia hora depois, aí eu vejo que cedeu não sei quantos, aí eu abro mais um dedinho. Porque eu preciso entrar com mais fornada. E ele quente, ele já é uma pré-queima para as novas peças cruas. Isso é legal. O forno da Jung, ele é um pouco mais, vamos dizer assim, ele é construído para reter mais calor, né? Então ele é um forno que demora mais tempo para ter um resfriamento, né? Ele é de fibra cerâmica, né? Então ela retém muito, tanto é que eu queimo em alta temperatura, passo no forno, encosto, não. Ele retém muito aquele calor. Então, vejo você abrindo, não é que ele... É diferente, não é um forno de tijolos, por exemplo. Embora eu nunca tenha usado forno de tijolos. É bem diferente. Como eu tenho relato de alunos e trabalho com o pessoal que tem esse tipo de forno, como a gente não vai falar, mas assim, eu tenho uma questão de alteração muito nos esmaltes por conta do resfriamento desses fornos. Mesmo esmalte que eu projeto para o meu, que tem um resfriamento mais rápido, que perde calor muito mais rápido por ser de tijolo, da Jung já tem um resfriamento mais lento, então já tem uma diferença naquela parte do resfriamento. Mas isso aí a pessoa vai adaptando, né, pro seu trabalho essas relações. Eu tenho uma coisa interessante no meu forno. Eu tenho uns esmaltes que as pessoas gostam muito, que são uns esmaltes que patinam, sabe? Eles mancham, eles ficam falhos. Eu tenho um branco, o meu A14E, que, aliás, as receitas dos meus esmaltes todas estão na minha página lá no nossa. No nosso forno não dá nem certo. Mariana falando que já testou todos, só que não deu certo ainda no nosso forno, mas a temperatura dele é um pouquinho mais... ele vai, olha, a partir de 1,230 ele fica legal. Então, pra gente é um pouquinho mais complicado. Precisa fazer um patamar mais longo e uma queima bem mais longa para conseguir chegar. O meu patamar é de 20 minutos. O meu forno é 6575. Então, sabe o que eu faço? Esse branco, uma vez eu deixei um teste e o teste ficou fora da placa no piso do forno. Ele ficou fosco, ficou lindo. Aí o que é que eu faço? Quando eu quero o meu esmalte fosqueado, eu ponho ele embaixo do forno. E eu encho o forno inteiro. Aqueles que ficarem embaixo, o esmalte ficou fosco. Legal. Então a gente vai aprendendo essa coisa. Exatamente. Você vai aprendendo com o seu forno. A gente lá também, a gente tem isso o tempo todo. A gente tem esmalte que a gente coloca num determinado lugar, porque a gente sabe que é a região mais quente. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Pode falar. O pessoal estava perguntando, né, já que você tinha falado. Gente, depois vocês podem acessar essas informações do que o Tássio falou. Tá lá na página do seu Facebook, né, que você colocou. Eu lembro há muito tempo atrás dos esmaltes, Quem tiver curiosidade para ver. Ou me pede. Isso. Então. Tem uns textos sobre queimas de corpos cerâmicos. Isso, muito bons, que estão inclusive lá na página de Cerâmica Brasileira. Sim, tem um texto sobre queima de corpos cerâmicos e teoria e prática de esmaltes. Exatamente, é um texto muito, muito bacana, bem completo. Para quem está pensando em entrar no universo, quer pegar um trabalho assim escrito bem, esse textinho é muito bom. Entra lá, depois tem a página. Exatamente. Tem o grupo. O esmalte é o meu problema. Eu não sou um cara
que eu nunca estudei esmaltes assim. Eu fiz um curso com a Frida Doria, não sei, eu acho que ela já é falecida, se ela já era bem velhinha na época, mas eu não aprendi absolutamente nada, é muita técnica. Eu sou um cara muito Mas aéreo, né? o seu trabalho é assim, né? Você tem muita coisa que você faz até sem esmalte, né? Que você usa Exato, bastante. exato. A minha questão é que o meu trabalho ele é, na verdade, mais artístico do que utilitário, né? Escultório. Agora, o que eu faço é assim: eu compro muitos livros, então eu vejo aquela receita de um esmalte que eu gostei, né? Aí eu só Perfeito. faço, o que é ball clay, o que é não sei o quê, eu vou pondo no nosso material. Aí, ok. Por exemplo, eu tenho um preto lindo, fosco, que era para ser um azul pavão, entendeu? Então eu vou gostando e vou pondo, porque eu não tenho este compromisso. Eu só me preocupo com a Legal. questão de toxicidade. Isso aí, Sim. nem as minhas culturas têm, né? É, Mas é o, assim que eu faço maltes. Eu eu não... acho que assim, é interessante você tocar nesse assunto, porque, gente, olha só que legal. Você pega um cara igual o Tácito aí, com tanta experiência na cerâmica, que faz cerâmica há muito tempo, é, e a gente tem, eu falo assim, a gente tem que começar, quando você quiser fazer um esmalte, você tem que começar por algum caminho, e é isso que o Tácito está falando. Muitas vezes copiar uma receita, você montar uma receita, é igual você fazer um bolo. Então, vai lá e Exato. faz, e testa. Tome alguns cuidados, igual o Tácito falou, com relação à toxicidade, se o esmalte está fundindo na temperatura sua para você trabalhar, mas isso não te limita, porque não é o caso do Tácito, mas vai que você gosta da brincadeira e da alquimia, aí você vai evoluindo para aprender, Exato. né? Eu tenho pessoas que são fascinadas, colegas, o lance deles é o esmalte. O Vicente Cardia, por exemplo, ele faz os esmaltes de cinzas para fornos elétricos. O cara é Então, maravilhoso. Mas eu acho que é de cada um. Eu peguei placa, né? Peguei Não, placa. sim. Eu não, E a pessoa até perguntou uma coisa que eu vou perguntar para você. Você já tinha falado no começo aí que na questão das placas você usa argila tabaco. Você tem alguma, não vou dizer assim, argila de preferência, mas você já fez alguma coisa em cima das argilas para você ter algum resultado? Ou você trabalha com as argilas do mercado? O que você fala assim? Porque olha, eu sei para mim para geralmente. torno, é que assim, para mim para torno eu sei de algumas argilas que são gostosas para trabalhar com É, torno, né? Mas o pessoal da placa aí já tem um pouquinho diferente, né? é. Olha, eu uso basicamente as minhas argilas são Pascoal. Eu sou alucinado pela tabaco, né? Só que ela é uma argila que requer alguns critérios, né? Por exemplo, eu não queimo a 1,240 graus. Eu prefiro queimar a 1,230. É, São só 10 graus. É de uma importância absurda isso. é, Porque ela se comporta diferente a uma temperatura mais alta. é Ela, engraçado, eu também trabalho nessa faixa de temperatura. Não foi uma escolha, exatamente. mas. Um pouco mais acima você vai ter dificuldades. É como se ela fervesse. Eu uso e sou adepto dele a argila do Lei, de Ah, do Cunha. lei. Sim. Eu gosto muito, para mim, é a argila mais plástica que eu conheço. Eu gosto demais. E com ela, é com ela que eu abro placas de 1 milímetro. Olha E só. não é placa de 10 centímetros. Eu consigo abrir peças com. Meu forno tem com 75, a 75. medida do forno. Eu tenho peças em que a argila, na verdade, a placa é que é a estrela da história. Nossa, o cara, mas é a forma como ela se comporta que é o grande. É aquele controle de abertura, é aquela paciência, você entendeu? É saber, é amassar bem para não ter uma bolha. Porque uma coisa é você ter uma bolha numa placa com meio centímetro, outra é você ter uma bolha numa placa com 2 milímetros. Pois é. Então, É, assim, impurezas, às vezes, isso para mim é uma grande dificuldade. Tem argilas que às vezes vêm muito sujas, não dão madeira nada, mas às vezes um furo numa peneira na hora que eles estão um produzindo, e aí grãozinho fica maior que um caiu grãozinho ali, uma maior, coisinha. entendeu? Mas basicamente o meu trabalho é creme, marfim e tabaco. Na creme inclui a do Lei, né? Que é É, uma argila extremamente resistente,
Bem o pessoal que não conhece aí, que tá aí, que vão perguntar lá, já perguntaram ali. Para quem não sabe, do Lei é assim, lá de Cunha, foi na onde eu comecei, minha vida foi lá nesse ateliê, né? Foi onde eu aprendi e comecei. E lá em Cunha o pessoal produz sua própria argila para trabalhar, os ateliês maiores. E o Lei e o Augusto, que tem esse ateliê lá em Cunha, eles começaram a produzir sua argila e em grande quantidade eles também comercializavam, né? Muitas vezes você vai lá em Cunha, você quer comprar uma argila, você tem as argilas deles. E a argila dele é para queima no Doborigama, que chega por volta de quase de 1.400 graus. Então é uma argila bem resistente. E na época que eu trabalhava lá, a gente fazia pouquíssimas interferências nessa argila. Tipo, não tinha... Porque a gente já colhia lá no barreiro já quase 100% já para trabalhar. Tanto que teve uma época que eu fiz as minhas argilas, eu vendia, e era muito legal, porque era só você colocar na etiqueta argila de Cunha, ela vendia sozinha. E eu não fazia quase interferência nenhuma, porque a argila é muito boa. E ela é boa para torno, ela é uma argila muito legal. Se você tiver uma oportunidade, estiver passando por Cunha, compra e experimenta para você ver. Porque ele não, já é bom o pessoal saber, ele não despacha essas argilas, não. Ele não tem essa estrutura, né? Por exemplo, ele traz para mim aqui. Infelizmente, ele só consegue trazer até 300 quilos. Ele não consegue trazer mais que isso. Porque eu estou a meio caminho de São Paulo. Então, se ele não parar aqui, aí vai ter confusão. Ele tem que parar aqui. Mas vale a pena, gente. Muitas pessoas têm essa argila e vai para a Cunha e acaba comprando. Né? Experimentar essas argilas de autoral é bem legal para você ter uma diversificação no trabalho. Eu não vou falar para vocês que você está pensando em utilitário para queimar cone 6, ela não é tão interessante assim, mas para trabalhar com peças maiores... Isso que eu achei legal você falar. Eu gosto dela para esculturas. Eu gosto dela, entende? Ela é maravilhosa. Sim. E eu faço esses meus pratos. Só que, por exemplo, ela tem muito material refratário, né? Tem. Então, aquela coisa lisinha, bonitinha, tudo não fica exatamente assim. Ela é um pouco áspera. Ela lembra um pouco a tabaco nesse aspecto. Do tato, né? Mas, é verdade, ela é um pouquinho mais grossinha assim, do que as outras argilas, mas é legal. O pessoal está perguntando qual que é a sua temperatura de queima de biscoito. Você faz algum... O biscoito é o seguinte. Logo que eu comecei, eu queimava, que me foi ensinado, a 1.040 graus, 1.050 graus. Com o tempo, com a convivência com o pessoal, geralmente os orientais, eu fui percebendo que não era essa a temperatura adequada. Porque o que é que acontece? O esmalte, para ele ser um esmalte firme, por exemplo, eu tenho aqui pratos, os pratos aqui do ateliê onde o pessoal come, já tem 15 anos e não tem sequer arranhão. Para que esse esmalte seja, como eles dizem lá fora, duro, ele precisa penetrar bem nessa argila. Então, se eu queimo ela a 1,50, o meu biscoito a 1.050, essa porosidade ela diminui e a penetração desse esmalte é menor. Então, eu descobri também com a Ivone Shirahata que a temperatura perfeita é 850 graus. Passei a queimar a 850 graus e o resultado foi fabuloso. Mudou completamente o meu esmalte. Ficou tá vendo? Não, eu também queima essa temperatura, mas eu sempre, quando me pede, eu indico 900 graus, mas não sei porquê, mas a gente passou a fazer essa temperatura também você precisa que esse esmalte penetre. Ele justamente a profundidade com que ele entra nesse corpo cerâmico. A gente conversou com o Caio, ele estava explicando isso, né, nesse processo, né? Ele falou assim, a temperatura, o esmalte tem que entrar 1 milímetro. Ele eu não lembro mais quanto ele falou, mas uma camada dentro do corpo cerâmico e a camada para fora. Não chega a 1 milímetro, mas tem que entrar. Acho que é meio milímetro um pouquinho. Aí ele falou lá, ele até fez um desenho na mão assim. Isso. Exato. Porque aí sim você vai ter uma peça com resistência, você entendeu? Isso é legal. Então, 850 graus,
muita gente, não sei, eu fizer, é a minha temperatura. Eu queimo o biscoito a 850 graus e dependendo do que eu vá colocar dentro do forno, a minha temperatura de alta é 10 horas. 10 horas. O pessoal já tinha 10 horas. perguntado aqui, 10 horas de queima dele de alta. 10 horas de queima. Então eu controlo, por exemplo, como eu queimo a 1235, 1240, geralmente é 1235, eu ponho lá 2 graus por minuto. Computador e tal, e vai. No biscoito eu ponho 1,7 graus por minuto. E aí dá 8 horas, que eu queimo biscoito a 8 horas, porque eu tenho peças muito finas. Se eu tenho peças mais robustas, eu queimo em 6, mas aí eu detono minha resistência. Né? Então tá certo. É que o seu controlador é igual o meu também. A gente ordena por quantos graus por minuto. Como seu forno era do mais antigo, eu acho que ainda tinha aquela tabelinha que vinha com a Jung, né? Eles mandavam. Quem me libertou dessas tabelinhas foi o Carlos Cossack, que é o melhor técnico. O pessoal perguntou aqui na hora que você estava falando sobre. Só para dar um recado aí para a turma, que assim, o do Cossack, igual eu estava falando, eles até fizeram uma live esses dias com o CC Braz, acho que está lá no canal do CC Braz no YouTube. O Carlos e a Olivia são os responsáveis pelos fornos da Jung aqui, que faz a manutenção, né? E estava perguntando, você falou assim... Eles são fabulosos, pessoas fidedignas, sabe? Honestíssimas. Para mim, não tem igual. São meus anjos da guarda. Isso é bom. Isso é legal. A gente tem um tempinho, deixa eu ver aqui como é que é. Porque o Instagram corta, mudei minha câmera aqui. O Instagram corta a gente depois de 1 hora, mas ainda dá um tempinho ainda. A gente abre para o pessoal perguntar, gente. O Tasso já falou um pouco do processo dele, tem muita experiência. Perguntar, a menina colocou aqui, eu ia te perguntar que você falou que é um cara que estuda muito, perguntar de livros. Mas acho que você deve ter. Tem algum livro assim que você gosta de cerâmica que você pode indicar para o pessoal? Olha, tem um livro que eu amo. Ele não trata de esmaltes nada, chama Setting Up Your Pottery Studio, montando o seu ateliê. É um livro muito bacana, eu posso até depois postar tanto a capa dele aqui no Insta, como lá na minha página no Face. Ele ensina como você abrir um ateliê, montar um ateliê. Ele tem até as plantas, circulação de ar, onde colocar um torno, onde colocar o forno, a sua bancada. Ele é fabuloso. Quando eu reformei o meu ateliê, que era uma casa de caseiro, meu ateliê antes era uma prancheta de desenho. Né? Hoje ele tem 117 metros quadrados. Fui ampliando em cima desse livro. Então, para quem entende, livro para esmalte você acha até na Amazon. Entendeu? Depois ele coloca lá no Facebook dele lá. Eu não sei como é que está o título em inglês. Eu acho que é Set Up Your Pottery Studio, algo assim. Para mim, é meu livro de cabeceira. Tem umas perguntas que você já respondeu no início, aí o pessoal que acabou perdendo, depois dá uma olhada na live lá para rever, só para a gente não ficar em cima da mesma questão aqui. Mas para quem quiser também depois dar uma entrada lá, ver as fotos lá do ateliê do Tasso, é muito bonito. Ele reformou esse ateliê há um tempo atrás, né, Tasso? Foi em dezembro, fez 1 ano que eu reformei. Tem gente que diz que eu não gosto de cerâmica, eu gosto de cimento, que eu vivo reformando. Mariana perguntando se o ateliê pode levar cachorro. Tem que trazer cachorro para cá. Os meus ficam aqui pelo lado também, lá, latindo para tudo, correndo atrás de esquilo. Agora o esquilo corre atrás deles. Né? Olha, outra coisa que o pessoal aí que está assistindo, qualquer dúvida, eu sou uma pessoa extremamente acessível. Eu não posso responder toda hora, às vezes estou trabalhando muito, tudo, mas muita gente me escreve, sobre isso, sobre aquilo, eu estou à disposição. Tá? Deixa isso claro com eles. Legal. Uma pergunta, Tasso, a junção das placas que você faz, você usa barbutina? Como é que você gosta de fazer? Eu nunca usei barbutina na minha vida. Na verdade, é assim. Por exemplo, isso aqui, placa por placa. Então, eu faço a ranhura
né? Eu arranho, faço ranhura aqui e faço nesta. Aí eu coloco uma em cima da outra. Aí depois eu venho com cobrinha, põe uma cobrinha aqui e aperto com uma estequinha. Desculpa, eu vou te interromper. Segura a peça aí, a gente volta aí, porque acabou de dar uma hora aqui. Aí a gente sai e a gente volta de novo, tá, gente? Tem 250 pessoas, hoje foi recorde. Obrigado, Tasto. A gente volta aqui para a segunda temporada, que a gente vai falar um pouquinho sobre essas técnicas aí do Tasto, das peças de colagem dele, que eu acho super legal. Explicar. Tá bom. Tá bom. Já voltamos.